Que o amor do nosso Pai Celestial, na comunhão do seu Filho, possa estar presente no nosso viver diário, a cada dia. Sejamos gratos à companhia, à presença do Senhor, a sua proteção no nosso viver diário. Nesse pequeno estudo, nós iremos aprendermos um pouco mais com o Santo Espírito, que vai falar para nós, nos alertar o porquê dos dons espirituais dentro da igreja. Deixe preparado o seu copo com água, para que no final nós possamos dividir as bênçãos. No livro de Efésios, no capítulo 4, exaltado Senhor, seja a santidade da sua presença. Exaltado seja a glória do Santo Espírito. Senhor, nos dê sabedoria para compreendermos os seus ensinamentos. Efésios 4, nos versos de 11 a 16. Ali o apóstolo fala: a uns deu o Senhor na igreja, pôs o Senhor como pastores, apóstolos, missionários, evangelistas, bispos, os dons espirituais. Estes dons espirituais, estas incumbências, foram dadas para a edificação do corpo de Cristo, se o Santo Evangelho continuasse a ser pregado. Senhores, possam compreender. Estes dons, pastor, apóstolos, missionários, bispos, evangelistas, somente para a pregação do Santo Evangelho. Não justifica o Senhor ordenar um pastor, um bispo, um evangelista para pregar o Evangelho contaminado. Ele iria contaminar o corpo de Cristo. Compreendam, senhores. Então, estes encargos foram dados na igreja, se esta continuasse a pregar o Evangelho da salvação. O Evangelho que está sendo pregado é um Evangelho contaminado, e este está contaminando o denominado corpo de Cristo, que seria a igreja. Para pregar esse Evangelho que está sendo pregado, primeiro, não precisa cursar teologia, nada. O pregador desse Evangelho, ele tem que perder o temor do Senhor, porque ele vai enganar, mentir, pregar um falso evangelho, contaminando assim o corpo de Cristo, levando almas para a perdição. É o evangelho que está sendo pregado. Basta um líder
recolher, usar algumas artimanhas para tirar o dinheiro das pessoas, perder o temor da palavra, ele pode abrir uma igreja para pregar este evangelho que está sendo pregado aí. Os ministérios de teologia, estas formações pastorais, é uma farsa. Ela não condiz com o evangelho da salvação. Aqueles que estão sendo formados em teologia, cursando teologia, estão cursando para pregar o evangelho dos homens, para os homens, contaminando cada vez mais a pregação do evangelho. E aí os senhores poderiam me perguntar, por que todo mundo reconhece os líderes como pastores? Porque um engano reconhecido por milhões, falado por milhões. Todas as igrejas reconhecem os líderes, pastor, homem de Deus, ungidos de Deus, mas biblicamente falando, na palavra, não são pastores. Estas formações pastorais, estas ordenanças pastorais, elas não têm a aprovação divina. Jamais o Senhor iria dar na igreja, escolher, ordenar um pastor, um bispo, um evangelista para pregar este falso evangelho que está sendo pregado. Então, estes pastores, eles são ordenados pelos homens, são dados pelos homens. Os homens os chamam e muitos destes se oferecem. Vão para cursar teologia, vão pregar o evangelho como um escape, como um disfarce. Porque encontraram na pregação do evangelho uma maneira mais fácil de esconder de algumas tendências, alguns pecados e recolher um dinheiro mais fácil. E eu diria para os senhores, é muito fácil enganar as pessoas com o nome de Deus, com a Bíblia na mão. Esse é o engano mais torpe, mais rude que tem. É enganar as pessoas com a palavra na mão. As pessoas caem. Embora muitos crentes estão abrindo o seu entendimento, estão descobrindo esta farsa desses pregadores de serem enganados com a palavra na mão. Só engano muito antigo. Usar a palavra de Deus para tirar o dinheiro das pessoas. E isto está sendo feito por aqueles que estão pregando este falso evangelho. Encontraram neste evangelho um meio mais fácil de angariar fundos, de viver, de ter uma estabilidade de vida melhor. Estes pastores, pregadores, apóstolos, eles não têm base nenhuma na palavra. Porque pastor, bispo,
apóstolos foram dados para a edificação do corpo de Cristo, não para a contaminação do mesmo, não para pregarem o evangelho contaminado. E estes enganos, eles começaram no céu, quando o querubim, com o nome do Senhor, traiu a confiança do Senhor, usando o seu nome para enganar um terço dos anjos. O mesmo tem feito estes denominados pastores dentro das igrejas. Tem ganhado a confiança da igreja para enganá-los, levá-los em direção ao abismo. Mesmo que o querubim usou no céu a mesma tática, enganar as pessoas com o nome do Senhor, com a reputação que ele tinha. Os pastores fazem dentro das igrejas, ganham a confiança dos membros para enganá-los. E no livro do Apocalipse 12, versículo 12, o Senhor fala, o anjo fala: ai da terra e do mar. O diabo desceu até vós, irado, sabendo que pouco tempo lhe resta. E eu diria: ai de mim, dos senhores, se não cuidarmos, se não zelarmos pela nossa salvação. Quem tem que cuidar da nossa salvação somos nós. Não deixe, não pague, não deixe a sua salvação ao encargo destes falsos pastores, falsos apóstolos, falsos profetas. Nós é que temos que cuidarmos da nossa salvação. Ninguém terá desculpa, porque está na palavra a nossa salvação. Devemos examinar a palavra, praticar os ensinamentos de Cristo, indiferente deste ou daquele ministério. E acreditam, senhores, estes ministérios de teologia não têm nenhum reconhecimento divino. Estão formando homens apenas para tirar proveito do Evangelho. Estes ministérios de teologia não são reconhecidos pelo Senhor da Seara. E estes homens que estão pregando o Evangelho, sendo intitulados como pastores, ungidos, homens, mulheres de Deus, eles não têm a ordenança divina. Não são incumbidos, não receberam a incumbência divina, não foram separados para a pregação do verdadeiro Evangelho, porque jamais o Senhor iria consagrar um homem, mulher, para pregar o falso Evangelho. Qual é a explicação que o Senhor iria dar na glória para os anjos? Separar homens, quem sabe mulheres, para pregar o Evangelho contaminado, sendo que o Senhor é Espírito, é luz.
é glória, é majestade, é poder. Como que o Senhor iria consagrar homens para pregarem este falso evangelho, contaminando cada vez mais aquilo que seria o corpo de Cristo. Então jamais, nem os ministérios de teologia têm o reconhecimento, a aprovação divina, e nem aqueles que estão sendo intitulados como pastores têm o reconhecimento, têm a ordenança do Senhor, têm a direção do Santo Espírito. Eu tenho a autoridade do Santo Espírito para falar. Pastores, pregadores, estes encargos foram dados para a pregação do verdadeiro Evangelho. Isto ocorreu na igreja do primeiro século. Depois que começou a ser pregado o Evangelho da Besta, a partir do ano de 1517, este Evangelho, estes pregadores não têm nenhuma aprovação divina. Eis o porquê milhões e milhões e milhões e milhões de crentes, infelizmente, estarão no vale da decisão em falta, porque estão crendo em um evangelho falso, líderes falsos que não têm nenhuma aprovação do Senhor. Agora pegue aí o seu copo com água, meu Pai, consagra esta água. Quem dela beber receba bênçãos em abundância para a glória do Santo Espírito. Vamos participar. Vamos renovar a nossa aliança com o Senhor. Vamos fazer a oração da fé, das portas abertas. Se tiver alguma porta aberta, alguma seta maligna mandada para a vida dos senhores, espero que isso não esteja acontecendo, mas este mal será desfeito. Olhe nas suas mãos, meu Pai, consagra as mãos desse homem, desta mulher, ponha nas mãos desse homem com fogo do poder, o fogo da tua presença, e quando colocarem no alto da cabeça ou no coração, toda ação do mal será desfeito para a glória da sua presença. Coloque as suas mãos no alto da sua cabeça ou no coração, feche os seus olhos e creia, meu Pai, exaltado seja a sua santidade, exaltado seja a glória do Cordeiro, na autoridade que tem posto em minha vida. Eu digo que este mal seja desfeito e que o fogo do Espírito passa no alto da cabeça desse homem, desta mulher, até a planta dos pés, para a glória da sua santidade. Agora repita comigo: na glória do Cordeiro, na grandeza do Santo Espírito, na glória que é na presença do Senhor, tire as suas mãos, joga para trás com fé e diga: sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai do meu trabalho, sai para o abismo maligno e não volte nunca mais. Receba a paz, a proteção, a direção, a presença do Senhor no seu viver diário para a glória da sua santidade. Vamos renovar a nossa aliança com o Senhor. Se você quer, coloque as suas mãos no coração. Meu Pai, abraça esse homem,
esta mulher com a sua presença, meu Pai. Receba a alma desse homem e dessa mulher, nos dê a tua proteção, meu Pai, nos livra dos acidentes, das balas perdidas, de todo o mal, e que nós possamos trilharmos sempre nos teus santos caminhos. Exaltado seja a sua santidade, na sua glória, no seu poder e majestade, para sempre e sempre. O Senhor te abençoe e te guarde, dando-lhe sabedoria, dando-lhe entendimento. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.